Ao som da sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor, a minha vida há de passar. Mais seguro estou em tua graça. Vou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. Vamos ficar de pé, moçada? Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei de Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, a retomar, graça e paz nos revelou. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo
Ele move. E aí, toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Vamos lá! Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Gente, um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Tudo bem? Boa noite. Nós iremos cantar uma próxima canção que se chama Confiança. Confiança é uma música que está no nosso primeiro EP. E alguém aqui conhece Confiança? Confiança é uma música muito importante para nós. Nos ajudou em momentos extremamente complexos. É uma música que faz muito sentido para nós. E ela é basicamente aquele pedido do Pai de Marcos 9, que diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, faça a despeito de mim mesmo, faça a despeito da minha crença, porque até a fé que eu tenho, ela é falha, até a fé que eu tenho, ela é fraca. E nós muitas vezes somos assim. Mas C.S. Lewis diz que o sofrimento é o ambiente onde nós aprendemos coisas onde nós não aprenderíamos em nenhum outro lugar. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 2, ele diz: Meus irmãos, tende motivo de grande gozo ao passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança tendo obra completa, a paciência, sendo assim atingis a formas de homem perfeito, de varões perfeitos, sem terem defeito algum. Ou seja, o modo ordinário para se obter a maturidade espiritual é o sofrimento, são as tribulações. Por isso que nem mesmo o sofrimento e as tribulações, elas são desperdiçadas na vida do cristão. Até o nosso sofrimento Deus usa como um peso de glória. E é por isso que essa música, ela faz muito sentido para nós, que ela nos ajuda, nos impele, nos motiva a confiar, mesmo quando as situações parecem ser adversas, parecem ser difíceis. Confiança. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em
esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda a confiar, mesmo quando a confiança ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Trago um abraço grande da Igreja Presbiteriana lá em Fortaleza. Nós nos reunimos ali na Cidade 2000, fica no caminho da Praia do Futuro. Quem conhece Fortaleza? Então, opa, quase todo mundo, que coisa boa. Lá na Cidade 2000 nós temos um projeto social. Nós trabalhamos com crianças de uma comunidade, de algumas comunidades carentes ao redor, e é muito bonito, queridos, ver como esse evangelho bonito sobre o qual cantamos aqui agora, o Senhor Jesus, como Jesus presente no meio de uma igreja que é centrada nele, e não centrada no homem e nos seus interesses, mas centrada em Jesus, como essa igreja necessariamente ela encontra significado servindo aos outros. Você crê nisso? Diz amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, falando sobre dokimos, esta palavra que vem do grego e que significa aprovação,
ser aprovado, ser o obreiro aprovado. Paulo lança esse desafio para seu discípulo Timóteo, e eu creio que a igreja presbiteriana de Tambaú tem sido vista pelo Senhor Jesus como um ministério aprovado, não porque realiza eventos apenas, mas acima de tudo, porque é uma igreja que tem permanecido fiel à palavra de Jesus. Amém? A você que não é da igreja presbiteriana de Tambaú, seja bem-vindo. Eu nem estou em condições de dar as boas-vindas, porque não sou pastor da casa, mas me sinto tão carinhosamente acolhido que quero acolher todos vocês. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo, escrevendo a Timóteo. Quero ler no capítulo 2. Segunda carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Nos diz assim, e na verdade quem diz é Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, mas é o Espírito Santo de Deus falando para nós agora. Ele nos diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus, aprovado, dóquimos, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vou repetir o verso de número 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você pode orar comigo mais uma vez? Senhor, nosso coração se alegra por estarmos diante da Tua palavra que é cantada, Tua palavra que agora é lida. Nós pedimos que Teu Espírito Santo continue movendo no nosso meio, trazendo entendimento, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, Deus, amém. Amém. Irmãos, o tema desta conferência é bastante sugestivo. Falar de alguém que busca ser aprovado, imediatamente nos remete a um ambiente de reconhecimento, porque nós somos aprovados na medida em que alguém reconhece o que estamos fazendo como algo bom, e aí, portanto, somos aprovados. Faz sentido? Se você pensar hoje à luz da nossa cultura vigente aqui, os valores do mundo, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer lá para os romanos, os padrões deste século, à luz desses padrões, o que é ser aprovado? Quais são as implicações de alguém dizer assim, eu quero ser aprovado? Deixa eu contar para vocês, na minha 7ª série, muito tempo atrás, hoje é o 8º ano, né, na contagem nova, na minha 7ª série, foi a primeira vez que isso aconteceu. Todo adolescente, como eu na época, esperava, ao fim do ano, receber o boletim, e eu acho que todo boletim, independente da escola e do jeito que se diagrama as informações, mas eu acredito que todo boletim deve trazer no canto direito inferior, é mais ou menos ali, a palavrinha no final do ano. Qual que é a palavra que a gente espera ler ali? Aprovado. Aí pela primeira vez o colégio encontrou uma forma light de não acabar com a autoestima do aluno e botou assim, aprovação pendente. Estava querendo dizer que eu estava de recuperação. Levei bomba em história, hoje é a matéria que eu mais gosto, mas não fui suficientemente bom e aprovado em história. Aí passei o mês de janeiro inteiro na escola estudando história. A minha filha hoje, super aplicada, muito dedicada, estudando para entrar na Universidade Federal do Ceará no curso de medicina. E aí ela ouviu lá na escola que a estatística para a UFC é que de 4 a 5 tentativas em média para se conseguir entrar.
Por isso que eu perguntei para o Lucas, cadê você, Lucas? Olha aí, entrou de primeiro, santo varão abençoado por Deus, raríssimas exceções, porque a média, pelo menos lá no Ceará, de 4 a 5 tentativas. Então ela fez a primeira, pontuou muito bem, mas não o suficiente para entrar. Fez a segunda, pontuou melhor, mas ainda não o suficiente, e vai fazer a terceira agora, no final do ano, está dando gás. Mas o que é que ela quer ver no final, quando sair lá a colocação do SISU? Não tem a palavrinha no canto inferior direito, mas pelo somatório dos pontos e pela linha de corte, o que é que a gente quer ouvir? Você foi aprovado. Nos nossos dias hoje, aprovação tem a ver com reconhecimento. Você se dedica a algo, alcança um objetivo e os outros lhe reconhecem. Aí, saindo desse campo educacional, no campo profissional, você quer reconhecimento pelo trabalho que faz. Esse reconhecimento pode ser o elogio de um chefe, pode ser um prêmio público, uma medalha, pode ser um aumento de salário, amém, queridos? Nada de errado, né? Glória a Deus. Mas o reconhecimento traz consigo a aprovação. Agora, é bem verdade que em busca de aprovação, muitas pessoas desconsideram o processo, olhando apenas para um resultado favorável, sim ou não? Aí, o meu tema que foi proposto hoje é falarmos sobre o combate aprovado. E combate, a gente logo lembra do apóstolo Paulo que diz que combateu o bom combate. Então, da mesma forma que nós pensamos juntos aqui o que significa ser aprovados nos nossos dias, nos padrões do nosso mundão aí, o que significa combate hoje? A gente já traz logo à mente uma imagem de militarismo, beligerância, né? Faz assim, o combate é uma briga, uma disputa. O combate necessariamente tem a ver com alguém que ganha e alguém que perde. Eu estou trazendo aqui conceitos bem seculares aí do mundo que a gente vive, tá certo? A gente, ao falar de combate, necessariamente a gente vai lembrar, eu estou falando aqui numa igreja reformada, então você deve estar ciente que no ambiente virtual da internet existe muito combate teológico, muita gente brigando, muita gente discutindo, e irmãos em Cristo quase que se esfaqueando virtualmente em função de doutrinas e teorias e preferências, sim ou não, gente? Combate. Mas se eu disser para você que o apóstolo Paulo apresenta aqui ao seu discípulo Timóteo esta ideia de aprovação e em seguida uma compreensão sobre combate, de uma maneira completamente diferente do que nós estamos aqui agora concordando que o mundão aí no geral acredita ser aprovação e combate. Então, falar de combate aprovado precisa, antes de mais nada, fazer esse choque que eu estou lhes propondo. Entender o que é o pensamento de ser aprovado e ser um combatente, aos olhos da nossa cultura, mas aí então forçosamente voltar os olhos para o que o apóstolo Paulo está apresentando. E aí a gente faz um confronto de ideias, ok? Então olha para o texto, o que é que Paulo diz quando ele fala que ser aprovado lá no verso que eu repeti junto com vocês, o verso 15, o apóstolo Paulo diz, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado, e você vai ser aprovado quando você tiver essas duas coisas, quando você for como um obreiro que faz o quê? Em primeiro lugar, um obreiro que não tem do que se envergonhar, ser aprovado aos olhos da palavra de Deus, né, carregar consigo este selo de qualidade chamado Docmos, tema da nossa conferência, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, é você poder caminhar pela vida com a cabeça erguida, entendendo que você não tem aberto brechas, que do ponto de vista moral, o teu caráter está sendo de um bonito testemunho. Eu não vou me estender muito nessa primeira característica, porque esse é o tema de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o testemunho aprovado. Amanhã é um desafio muito prático para todos nós. Mas em primeiro lugar, Paulo diz, olha, ser aprovado não tem tanto a ver com o resultado que você vai ler lá na parte inferior do canto direito, sobre o projeto que você desempenhou.
Ser aprovado não estará sujeito ao número de membros da igreja, ou ao número de pessoas que você ganhou para Cristo no ano X. Em primeiro lugar, ser aprovado, Timóteo, é quando você puder andar sem ter do que se envergonhar. Amém, queridos? Desafio imenso para nós. Mas aí ele continua dizendo, além de não ter do que se envergonhar, o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. E a gente tende a achar que aqui Paulo está falando que é apenas alguém que conhece a palavra. Quem já brincou de espadas para o alto aí? Aí se você levantar a mão, você revela a sua idade. Porque os adolescentes aqui, alguém sabe pelo menos o que é isso? Em tempos em que a gente abre a Bíblia aqui, ó, né, já não vale mais brincar, espadas para o alto, aí é quem for mais desenrolado na internet, ou quem tiver um 3G melhor que o outro, porque tem uns que são online, né? Mas o espadas para o alto era uma forma do sujeito entender que manejar bem a palavra era saber abrir no ponto certo e tal. Eu me lembro que quando eu me converti, logo no início da minha caminhada cristã, eu ficava intrigado quando o pastor dizia, vamos abrir a Bíblia no livro tal. Aí eu ficava, em vez de tentar abrir minha Bíblia, eu ficava olhando para ver ao meu redor quem ia abrir primeiro. Aí quem abrisse primeiro, pronto, ganhava um ponto comigo. Eu dizia, aquele ali é crente, aquele sabe, aquele entende. Até o dia que eu, sem querer, o pastor disse, vamos abrir no livro tal. Aí eu, sem querer, botei o dedo assim, abri, pum, estava em cima do número. Aí eu disse, puxa, tem um componente de sorte enorme aqui, então minha avaliação estava errada. Então quando ele diz aqui, um obreiro aprovado é aquele que maneja bem a verdade, a gente tende a achar que o obreiro será aprovado apenas na medida em que ele souber manusear bem, em que ele souber explicar bem, em que ele tiver algum tipo de traquejo. Aí ele frequentou a escola bíblica, o Instituto Kuyper, e ele encheu o coração com a palavra, amém, está no caminho. Só que o obreiro aprovado maneja bem a palavra de Deus, e este verbo manejar é uma tradução de um termo grego interessantíssimo. O termo se diz assim, ortotomeo, e o ortotomeo significa literalmente algo que é afiado para cortar. Sabe lá em Hebreus capítulo 4, quando diz que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, sharp, como diz no inglês, aquele termo ali é o ortotomeo. Então ele foi transformado em um verbo aqui, para dizer mais ou menos o seguinte, isso está aí bem explicadinho, na versão que alguns judeus de fala grega fizeram do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, e traduziram o provérbio de número 11, eu vou ler para vocês, olha o que eles dizem no verso 5, a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto. A retidão daqueles que são irrepreensíveis lhes abre adiante deles um caminho reto, lhes corta um caminho reto. Ortotomeo é a palavra grega que está lá. Então a ideia que Paulo está dizendo que não é apenas um obreiro que se vê aprovado por saber manusear bem, por levantar a espada para o alto, por ter concluído cursos e ter muita informação, mas sim aquele que sabe usar a palavra para cortar na sua própria vida as falhas de caráter, as áreas em que precisa melhorar, os momentos em que ele dá passo fora do propósito de Deus. Ortotomeo, manejar bem, é em primeiro lugar permitir que esta palavra seja cortante no coração do próprio obreiro. Amém, irmãos? Você está aqui hoje querendo ser um obreiro aprovado, sim ou não? Primeira recomendação que o apóstolo Paulo fala, preste muita atenção e tenha muito cuidado com o seu testemunho, não pode ter do que se envergonhar, esse é o nosso tema de amanhã, mas hoje, use a palavra de Deus não apenas para te dar conteúdo bíblico e teológico, mas para cortar a si mesmo, para fazer com que ela venha como esta faca afiada, para te consertar, para te recolocar no caminho, para te fazer andar de volta dentro dos propósitos de Deus. Aleluia! Que maneja bem a palavra, este obreiro aprovado, que coloca a palavra como
direcionador, e todas as vezes que a gente sai do direcionamento, a palavra vem e me alinha de volta. Vamos seguir. Aí então, quando o apóstolo Paulo fala do que é ser aprovado, ele agora vai falar do que é combater. E a gente vai ver pelos vários textos do apóstolo Paulo, a vida de Paulo, ela começa naquela estrada para Damasco, a vida cristã, começa na estrada para Damasco. Ele tem um longo período de maturação do que Jesus Cristo seria, o Messias esperado pelos judeus, a quem ele perseguia. Ele tem um longo período, quase 12 anos depois, um outro homem de Deus da região de Antioquia, chamado Barnabé, vai buscar Paulo em Tarso, e então traz para que ele empreenda a primeira de muitas viagens missionárias que ele haveria de fazer. Ao longo desse caminho todo, o apóstolo Paulo acumula experiências que em alguns momentos aos olhos externos foram bem sucedidas, muitos vieram a Cristo. Aos olhos externos, outras experiências foram mal sucedidas. Lembram-se do discurso de Paulo em Atenas, Atos dos Apóstolos capítulo 17, ele fala, os intelectuais atenienses ouvem, um cutuca o outro e diz assim: o que esse tagarela está falando? Quem lembra disso? Aí quando ele vem falar sobre ressurreição, os atenienses cortam o barato dele, diz: não, nesse assunto aí a gente não quer nem conversa. Não entrava na cabeça de um grego, como é que alguém que finalmente conseguiu deixar a matéria, porque morreu, a matéria é má, por que é que esse alguém vai querer voltar? Então ressurreição não faz sentido para a lógica ateniense. Aí o pessoal corta o discurso de Paulo. Então é um homem que acumula experiências aos olhos externos bem sucedidas e outras aparentemente mal sucedidas. E nesse vai e vem, nestes ciclos missionários em que Paulo percorre, ele chega no final de sua vida e escreve esta carta para Timóteo. Estamos lendo o capítulo 2. No capítulo 4, o apóstolo Paulo então fala o famoso verso que nós sabemos de cor, e eu vou falar apenas uma partinha dele, quando ele diz assim: eu combati o bom combate, eu percorri a carreira, eu guardei a fé, e eu combati o bom combate. Para Paulo, irmãos, combate não era empreendimento briguentos, não eram discussões, combate não era beligerância, combate não era ele dar de frente com os judaizantes da época, não. Para Paulo, o combate era esta trama da vida. O combate era quando, combater o bom combate era quando alguém abraçava o projeto de vida que o Senhor Jesus havia conquistado na cruz do Calvário para aquela pessoa. Vocês concordam comigo que quando renascemos em Cristo Jesus pela sua graça e nos entendemos chamados pelo seu amor e alcançados pela sua graça irresistível, a nossa vida muda e os nossos olhos para o projeto de vida mudam, sim ou não? É bem provável que você não mude de emprego, que você não mude de escola e preferencialmente não mude de cônjuge. Você se converteu, os teus olhos para a relação conjugal, para o emprego e para a escola, eles mudam. Então, o projeto de vida que nós recebemos ao sermos alcançados pela graça de Cristo é um projeto novo. Então, combate aqui na mente de Paulo e na sua experiência vivencial, era este homem ou esta mulher que abraçam um projeto de vida novo que Jesus Cristo lhes oferece, ao lhes declarar salvos. Então viver é combater o combate que Deus tem para nós, ir para a escola, ir para o trabalho, conviver dentro de casa, gastar tempo com a namorada, com o namorado, com o cônjuge, dialogar, às vezes um diálogo um pouco mais tenso, sim, aí parece mais como combate, mas para Paulo, peregrinar por este caminho chamado vida é o combate. E aí quando ele diz para Timóteo, então, que ele completou a carreira, combateu o bom combate, eu encontro um eco desta palavra de Paulo, explicando o que é o combate, lá na carta aos Hebreus. A grande maioria dos estudiosos concordam que não foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, apesar de ter algumas similaridades de temas e de estilo, mas isso não vem ao caso. O fato é que quando o autor aos Hebreus escreve o capítulo 12,
dizendo que nós temos que nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia, estamos diante de uma nuvem de testemunhas, lembra disso? Aí ele chega e diz assim: portanto, percorrei a carreira que vos é proposta, com os olhos fitos em quem? No autor e consumador da vossa fé. Percebe um eco do que Paulo está dizendo sobre ter ele combatido o bom combate da vida? É o combate que todos nós somos chamados a combater, muito mais do que intriga e beligerância. O combate é esta carreira, é essa jornada, é esse chão que está diante de nós, e que Paulo vai dizer para Timóteo: olha, quer ser aprovado? Então anda por esse chão, ou seja, combate esse combate, vive o teu dia a dia, dando testemunho, deixando que a palavra de Deus te corte em primeiro lugar, ortotomel, para que você seja tratado por ela, antes de você querer tratar o outro. Um obreiro aprovado é esse, que caminha pela vida, dando bom testemunho e sendo transformado pela palavra, amém? E aí, queridos, esse é o combate aprovado. O combate aprovado de Paulo é aparentemente este verso do capítulo 4, quando ele diz: combati o bom combate. Em outras palavras, olha, Timóteo, eu percorri a carreira que está diante de mim, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu percorri essa carreira e eu combati o bom combate. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, Timóteo, não leva a mal não, mas eu sou um combatente aprovado. Agora, aos olhos de Roma, queridos, como é que Paulo termina? Como é que a história nos conta? Paulo é martirizado pelo Império Romano. Paulo ficou uma boa parte de sua vida ministerial preso com algemas romanas. Quando Paulo vai descrever os perrengues que ele já passou, dá uma canseira e um susto em todos nós. Fala a verdade, já fui apedrejado lá naquela região da Galácia, naquelas 3 cidades, Listra e Derbe e Icônio. Ele foi apedrejado a ponto de ter sido dado como morto, a ponto do pessoal tirar ele de dentro da cidade, como que um cadáver. Então, um camarada que sofreu, que foi preso, que passou frio, que foi desprezado. Aprovado? Como assim aprovado? Imagine você com um olhar romano agora, o Império Romano olhando e dizendo: aquele doido ali que era judeu e agora é seguidor do Nazareno, o tal do Jesus, o tal do Paulo de Tarso, ele, como assim um combatente aprovado? Ele foi morto na guilhotina romana. Não existia guilhotina, mas a tradição conta que ele foi decapitado. Então, aos olhos do mundo, Paulo dizer que combateu o bom combate e que provavelmente, do ponto de vista bíblico, foi aprovado no combate que combateu, é meio escandaloso, sim ou não, irmãos? Pensa comigo, ele morreu, ele sofreu, ele teve dias bons, mas teve outros muito difíceis. Só que aos olhos do Senhor, o apóstolo Paulo estava tão tranquilo, na validação que o Senhor lhe dava enquanto obreiro, que ele pode chegar para Timóteo e dizer: Timóteo, eu combati o bom combate. E quando ele diz isso, queridos, eu queria que você prestasse muita atenção aqui agora. Quando o apóstolo Paulo, sendo quem foi, passando pelo que passou e morrendo do jeito que morreu, quando este homem diz: eu combati o bom combate, eu fui aprovado, ele nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina que o combate aprovado é diferente dessa noção nossa moderna de combate vitorioso. A aprovação do combate não está na vitória final. A aprovação do combate está na fidelidade a Deus enquanto luto. Vou repetir: o combate aprovado não é aquele que ao final da jornada levanta o troféu de vitorioso aos olhos das multidões. O combate aprovado é aquele que não se preocupa com o troféu, mas que se preocupa em, ao longo da caminhada, ser fiel àquele que o chamou. Se você crê nisso, diz amém. Esse é o combate aprovado de Paulo. E aí, queridos, a gente precisa se situar agora na palavra de Deus, porque eu quero te dar uma proposta prática para sair hoje aqui
e dizendo: Senhor, eu quero colocar em prática como é que eu vivo esta vida e esta jornada que estamos entendendo hoje, que é o combate. Por favor, eu vou repetir sob risco de me tornar redundante, mas escute com carinho. O combate do cristão não é aquele momento em que você se coloca diante do professor ateu na universidade, ou diante do colega de trabalho que faz piada porque você é crente. O combate não é aquele momento. O seu combate é aqui e agora, e a partir de aqui e agora, todos os momentos do seu dia. É a sua vida, é o seu empreendimento chamado vida. Está claro, queridos? É a jornada. Então, olhar para a nossa vida como esta jornada na qual eu combato diariamente, precisa de fatores práticos, e eu queria te dar agora 3 textos bíblicos. Eu pretendo ser objetivo aqui, porque meu objetivo é que você leve algo prático para casa. Se você quiser anotar ou guardar aí com carinho no seu coração, mas não esqueça disso. Em primeiro lugar, está lá na 2ª carta de Paulo aos Coríntios. O que eu fiz aqui para a gente se beneficiar de uma prática de vida? Eu olhei para o termo dokimos e disse assim: deixa eu pesquisar quais foram os outros momentos que o Novo Testamento usou a palavra dokimos, porque nesses outros momentos a gente pinça situações práticas para o nosso dia a dia. Então olha que riqueza aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versos 17 e 18. Diz assim: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas é aprovado aquele que é recomendado pelo Senhor. Deixa eu mais uma vez aqui pagar de teólogo, coisa que eu não sou, tá? Mas é muito importante você conhecer os termos bíblicos. Esta palavra recomendar-se, não é aprovado aquele que se recomenda. O aprovado é aquele que é recomendado pelo Senhor. Prestou atenção nisso? Isso não é um termo muito usado por nós. O que significa ser recomendado pelo Senhor? Faz muito sentido para nós. Mas o termozinho grego ali traz uma ideia para nós, exatamente do que vocês presenciaram agora, quando eu fui apresentado pelo casal aqui, anfitrião da conferência. O que eles fizeram comigo? Eles me recomendaram. A palavra grega, ela traz exatamente o sentido de alguém que se coloca ao lado para apresentar esta pessoa. Então, o casal estava aqui ao meu lado, me apresentando. Isso é ser recomendado, tá? Agora, traz isso para dentro do que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Não é aprovado quem se recomenda. Já pensou eu aqui me recomendando e falando aqui as minhas coisas? Pega mal. Paulo está dizendo: não é aprovado, não tem o selo de qualidade dokimos quem se recomenda. O aprovado quem que é? É o recomendado pelo Senhor, ou seja, é aquele a quem o Senhor põe ao seu lado e diz assim: ó, está aqui meu servo, está aqui meu obreiro, está aqui minha obreira, minha serva. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, um passo muito prático que eu queria que você guardasse no seu coração é esse aqui, ó. Aprovado é aquele que não precisa se promover. O aprovado é aquele que não tem necessidade de ficar dizendo o que sabe. O C.S. Lewis fala algo bombástico aos nossos corações. Ele diz: o humilde é aquele que nunca fala da sua humildade. No primeiro momento que ele falar, ele deixou de ser humilde. Não é verdade? O aprovado é aquele que sabe que ainda que venham tribulações, maledicências, ainda que se crie fofoquinhas ou o que for, quem me afirma e quem me guarda é o Senhor. Quem me põe de lado para me recomendar é o Deus que me salvou em Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro passo para ser um combatente aprovado: você não precisa ficar mostrando armas de combate, você não precisa mostrar o quanto sabe, você não precisa dizer o quanto tem, você só precisa ser
um discípulo fiel de Jesus. Lembrem-se que o combate aprovado não está na vitória da linha de chegada onde se levanta a medalha. O combate aprovado está enquanto se corre, permanecendo fiel àquele que me pôs na jogada. Amém, queridos? Então, se eu quero ser fiel a Ele e a Ele somente, eu não preciso ficar buscando reconhecimento alheio. Então, o primeiro passo para nós entendermos o Dokimos é aquele que não precisa fazer propaganda de si. E aí isso muda muito ou mexe muito na forma como a gente usa as nossas redes sociais. E aí que o Espírito fale àquele a quem Ele quer falar nesta noite. Sabe, eu vejo que nós somos frutos de uma sociedade extremamente narcisista, autopromotora. Claro, veja bem, a minha esposa tem um negócio próprio, ligado à dança e à ginástica, à saúde. Ela tem um estúdio junto com uma sócia, então ela precisa postar os vídeos dela dando aula e marcar e dizer que é a melhor aula da cidade e tal. Claro, existem fins próprios para esta promoção, tá claro, irmãos? Ninguém aqui quer ser aquele moralista chato, né? Agora, vocês concordam comigo que os dias em que nós vivemos são dias de intenso narcisismo? Você sabe o que é narcisismo, né? Aquele mito grego do sujeito que se olhou e se admirou tanto na sua própria beleza que pereceu. Sabe, esse narcisismo virtual hoje é extremamente fomentado e possibilitado por essas redes sociais, onde se faz muita propaganda de si. E como eu disse, pode ter o ambiente para essa propaganda acontecer, mas cuidado com a linha muito fininha que divide o ambiente favorável e a vaidade desnecessária, e a autopromoção desnecessária e pecaminosa. Está claro, queridos? Então, o aprovado é aquele que sabe que quem o afirma é o Senhor que o chamou. Ele busca likes, mas são os likes do Senhor, e que não são likes condicionados às nossas obras, são likes ligados à essência do seu próprio amor incondicional por todos nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. Segundo ponto, é quando lá na carta de Tiago, agora não é mais Paulo, mas Tiago no capítulo 1, o pessoal do Projeto Sola já citou aqui, verso 2, projeta aí por favor. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tem outro não, eu só dei o 2, só dei o 2, né? Porque ele diz assim: feliz é o homem que persevera nessa provação, logo imediatamente depois. Por quê? Porque depois desta provação ter sido aprovada, depois de que o homem que passou pela provação ter sido aprovado, Dokimos, ele receberá a coroa da vida. Esse momento aqui agora fala que o aprovado é aquele que resiste, é aquele que é resistente e resiliente. Você sabe o que é resiliência? É um termo da física. A resiliência é a capacidade de um corpo que sofreu estresse, que se deformou, depois do estresse ele voltar à sua forma inicial. Isso é ser resiliente. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, e o pessoal do Sola ministrou de maneira muito profunda aqui para nós, é que o sofrimento é, em muitas vezes, se não todas, o ambiente propício para Deus tratar o caráter do obreiro aprovado, tratar da sua vida. E é por isso que Tiago vai dizer aqui, novamente ecoando o que Paulo está falando do obreiro aprovado, o Tiago vai dizer: olha, que vocês celebrem esta possibilidade de passarem por tribulações. Por quê? Porque feliz é o homem que persevera nesta provação, porque uma vez tendo sido ele aprovado, Dokimos, ele receberá a coroa da vida. Ou seja, queridos, o aprovado é aquele que persevera. Anote isso. O aprovado é aquele que não desiste com facilidade, mas que persevera. E quando eu digo não desiste, eu estou ciente de que a sua vida, igual à minha, passa por momentos de montes e vales,
Estou certo ou estou errado, irmãos? Ou eu estou sozinho nessa? Está todo mundo aqui junto, basta você ser humano, basta você ser feito de carne e osso, nós teremos os nossos dias bons e os nossos dias maus. É ou não é, queridos? Vamos ser sinceros, não me deixa só aqui não. Diz assim, amém. Ufa. Tem dias que a gente acorda ruim, tem dias que a gente acorda melhor, mas independente do humor do dia, as circunstâncias externas a nós podem até me pegar tendo acordado num dia bom e me jogar para baixo, é ou não é? Somos sensíveis às circunstâncias, somos sensíveis a palavras, a ofensas, a criticismos, tudo isso mexe demais com a gente. Somos sensíveis à fragilidade do corpo e lutamos contra a doença, não é verdade? Somos sensíveis a momentos da vida da gente, onde a gente dobra uma esquina e se depara com uma realidade que a gente nunca esperava se deparar. Deixa eu contar algo aqui muito, muito íntimo e pessoal para vocês. Nós lá em Fortaleza, eu moro em Fortaleza desde 85, eu sou do Rio de Janeiro. E vivendo ali na obra e aquela coisa maravilhosa, você encontrando diariamente o teu sentido de vida ali, fazendo a obra do Senhor. E um belo dia, meu pai é diagnosticado com câncer, isso tem 15 para 16 anos. E aí vai todo mundo para o Rio de Janeiro, minha irmã morava fora também, voa todo mundo para lá, ficamos um tempo com o papai. Eu fui, para encurtar uma conversa longa, eu fui umas 3 vezes ao Rio, no intervalo de 6 meses, com o paletó do funeral dentro da mala, porque a notícia era, não volta mais, foi para a UTI, o tumor está enorme, etc. E aquele momento o coração da gente se desequilibra, sabe o que eu estou falando? E aí voltei, papai não morreu. Papai não morreu até hoje, está vivão, vivão. Ele tirou um pulmão todo, o pulmão que tinha o tumor, vive só com o outro, ironicamente fumante a vida inteira, pulmão todo bichado, porém, o pulmão que ele tirou, que tinha o câncer, era o menos estragado, o que sobrou é cheio de bolhas de efizema. Então, se você sabe, né, o coração e o pulmão são parceiros, um depende do outro. O papai tem uma condição cardiorrespiratória hoje extremamente limitada. Ele depende de um concentrador de oxigênio. Se ele andar daqui nessa mesa, ele se cansa achando que correu uma maratona. Minha mãe, também fumante a vida inteira. Olha, deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Eu imagino que não tenha ninguém fumante aqui hoje, mas se tiver, que Deus toque no seu coração. Eu não sei como é que um jovem hoje, com acesso a tanta informação, tem coragem de pegar um cigarro e acender, e estragar essa máquina linda que Deus te deu para viver, tá? Fecha parêntese, é apenas uma raiva interna que eu tenho, porque mamãe fumou a vida inteira, não teve câncer, mas teve uma espécie de calcificação da aorta, de modo que ela fez um aneurisma da aorta e quase papoca, fez uma cirurgia de 11 horas, botou prótese e tudo. Resultado, queridos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu estava muito bem aqui na minha vidinha, casado com a Cíntia, 2 filhos, construindo planos e etc. Aí a vida me fez virar uma esquina. E quando eu virei essa esquina, hoje eu tenho meu pai e minha mãe morando comigo, tive que trazê-los do Rio, eu e minha irmã cuidando deles, todos os dias, botei eles para morar no caminho da igreja, então na minha ida e na minha volta tem que dar alguma assistência, e vou ser sincero para vocês, o que eu queria era estar viajando, pregando e fazendo e acontecendo, mas eu tenho uma série de limitações, porque estou cuidando dos meus pais. Veja, isso é uma honra para mim, tá? Eu de maneira alguma quero colocar isso como uma reclamação. Estou honrando os meus pais e sou honrado por Deus por isso. Mas o ponto que eu quero lhes colocar é como há uma imprevisibilidade dos nossos dias, não é verdade? Por mais que a gente creia, e eu creio também que o Senhor é soberano e conhece todas as coisas e tem os seus planos, mas eu não sei quais são esses planos, então a gente não sabe o que vai encontrar quando vira na esquina. E aí a gente chega nesse ponto então, que eu estou lhes falando aqui. O Tiago diz, feliz é aquele que no meio da provação não desiste, persevera. O aprovado é esse que persevera, porque a vida vai dobrar as esquinas para a gente e a gente vai se deparar ou com doença,
ou com crises, sejam elas de que ordens forem, financeira, conjugal, Deus te livre, mas acontece, é ou não é, irmãos? Relacional, e a palavra de Deus diz, persevera. Você quer ser aprovado? Persevera, isso faz parte do teu combate chamado vida, isso faz parte da estrada que você caminha, chamada vida. Mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé, persevera, porque quando você passar por essa prova, então, aprovado, você terá o selo de qualidade chamado o quê? Docmos. Amém, irmãos? Segundo ponto, anote aí para não esquecer, aprovado é aquele que persevera no meio das lutas. As pessoas hoje desistem muito fácil, tem pouquíssima disposição à resistência, tem uma grande atração a reclamar, ao mimimi, mas pouquíssima atração a resistir. Que o Senhor Jesus nos dê resiliência, resistência e perseverança. Amém, queridos? Terceiro e último texto que eu quero lhes mostrar está em Romanos capítulo 14. Volto para o apóstolo Paulo. Pode projetar, por favor? Romanos 14, verso 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que assim serve a Cristo, assim como, deixa eu só te lembrar qual é o contexto disso aí. O apóstolo Paulo vem falando no capítulo 14, aquele famoso ensinamento de que se você faz algo que não é necessariamente proibido, mas que causa o teu irmão a tropeçar e a se escandalizar, o que é que o amor te convida? A se abster, a não fazer. Então ele vem explicando isso, que a vida cristã pressupõe esses tipos de sacrifício. Você poderia estar comendo a carne que foi sacrificada lá ao ídolo, não tem problema nenhum, orou, abençoou, vai se alimentar. Mas se tem algum novo na fé que vai se escandalizar com aquilo, o que é que Paulo diz? Abstenha-se por amor ao irmão, não por ser errado, porque tudo é lícito, mas naquele momento não convém. Então é esse o ensinamento. Aí ele termina o ensinamento dizendo: pois aquele que serve desta forma a Deus e ao próximo é agradável diante de Deus e é aprovado pelos homens. O aprovado é aquele que tem atitudes de renúncia. Anote aí, ó. O aprovado é aquele que ama como Cristo amou. Como é que Cristo amou? Entregando-se pela sua igreja. O aprovado é aquele que persevera, é aquele que não precisa de propaganda própria, porque é Deus quem o apresenta. O aprovado é aquele que ama a ponto de se dar. É o que Paulo diz aqui aos Romanos. E aqui, irmãos, eu quero começar a caminhar para a minha conclusão, lembrando vocês de alguns momentos importantes deste Jesus aqui. O padre Antônio Vieira diz, sacerdote português da época da coroa, ele dizia que Jesus Cristo era o perfeito amante, porque o amor de Cristo era absolutamente perfeito em todas as suas nuances. E para dizer isso, ele escreve um sermão chamado Sermão do Mandato. O mandato é amar ao próximo. O Sermão do Mandato é basicamente construído em cima do primeiro verso do capítulo 13 de João, quando João diz que Jesus, sabendo que estava chegando a hora de voltar para o Pai, etc., tendo amado os seus enquanto estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu queria pegar esse finalzinho, quando diz, Jesus Cristo, perfeito amante. O amor perfeito é aquele que ama até o fim. Tem a ver também com perseverança, não é verdade? O que é que Paulo está falando aqui, ó? O aprovado diante dos homens é aquele que ama o próximo a ponto de sacrificar uma vontade pessoal por amor ao próximo. Esse é o amor de Jesus, queridos. Ser aprovado é amar como Jesus amou. É ter a capacidade dificílima, mas desafiadora, de renunciar algo por amor a outra pessoa. Aleluia! Agora, se eu parar aqui e for embora, eu te deixo em maus lençóis. Por quê? Porque nós estamos falando que ser aprovado e combater o combate aprovado, né, esta aprovação tem a ver com, vamos recapitular, não precisar se promover,
numa sociedade narcisista e autopromotora, sermos perseverantes, resilientes e resistentes numa sociedade extremamente cansada e indisposta a levar para frente. Está me dando trabalho aqui agora, joga fora, bora começar outro aqui, desiste logo. E amar como Cristo amou, ou seja, dar-se sacrificialmente, numa sociedade, numa cultura cada vez mais individualista e atenta aos seus próprios interesses. Gente, como é que se olha para o interesse do outro, se cada vez mais as forças culturais ao redor de nós forçam a gente a olhar para os nossos próprios interesses somente e apenas? Então é difícil. Se eu descesse daqui agora, você ia dizer assim: pastor, que legal, essas 3 coisas são ótimas, mas isso é impossível de viver. É ou não é? É impossível, gente. Eu não vou dizer que é impossível, porque eu não gosto dessas afirmações taxativas, mas é muito difícil, beira a impossibilidade. Na sociedade narcisista, na sociedade descartável, que cansou aqui, eu não persevero nada, já jogo fora e começo outro. E na sociedade individualista, onde eu olho mais para mim e nem sei se sou capaz de olhar para o outro a ponto de me sacrificar por ele, é quase impossível, é difícil. Então qual é o nosso recurso aqui agora? O nosso recurso é olhar para Jesus mais uma vez, porque nós não combatemos o bom combate com as nossas próprias forças, nós não combatemos o bom combate apoiando a nossa luta da caminhada nos nossos méritos, nas nossas sapiências, no nosso expertise. Não, se a gente tentar depender de nós mesmos, é o que a gente está concordando aqui, a gente é influenciado o suficiente para desistir na primeira semana. Nós contamos com o nome de Jesus nos nossos lábios, nós contamos com a presença do Espírito Santo em nossos corações. É somente a partir do que Jesus fez na cruz por mim, é somente a partir de um mestre e Senhor. Eu estou apontando para trás, porque lá na igreja tem uma cruz, aí eu já me acostumei, toda vez que eu falo para a cruz, eu aponto assim para trás. Então entenda, tá? Ali também está a cruz, então eu estou em casa, amém? É somente a partir do que aquela cruz representa para mim, de um Jesus que subiu ali, pouco se importando com a propaganda pessoal, com o que diziam, com a chacota que fizeram, porque quem o afirmava era Deus. É o Jesus que subiu ali perseverando. Se quiseres pode descer daí, mas ele disse: não, eu já acertei com o Pai que eu vou beber do cálice. Eu bem que queria ser poupado do cálice, mas para mim mais vale a fidelidade ao longo do processo, seja feita a tua vontade, do que atender aos meus caprichos pessoais. Então Jesus continuou ali por amor a mim e a você, amém? É um Jesus que persevera, e é um Jesus que então, e obviamente ama, e amar até o fim, é este exemplo para nós, de levar às últimas consequências, o nosso compromisso no meio do combate. Enquanto a gente vive e combate, nós temos um compromisso com o mundo ao nosso redor, com as pessoas, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, e o nosso compromisso é dizer: Senhor, que eu possa chegar um dia e dizer: combati o bom combate de maneira fiel, porque eu não me afastei do Senhor, porque eu fiquei na força de Jesus, para poder fazer o que me era impossível, amar o outro, mas eu me dei, porque o Senhor me inspirou. E assim, queridos, que sejamos nós, que sejam vocês, participantes da conferência Docmos 2019, combatentes aprovados, que por causa deste amor, haverão de transformar o mundo ao seu redor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse desafio, obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio e pelo poder da Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos porque o convite do Senhor para nós não é menos do que sermos aprovados pelo Rei dos Reis, por combatermos um combate, por trilharmos uma vida, sabendo que o Senhor é conosco e que por isso podemos ter êxito, e que por isso podemos manter a fidelidade, e que porque o Senhor está conosco, podemos nos entregar sacrificialmente a outras pessoas, e assim transformar
a ela e ao mundo ao nosso redor. Obrigado, meu Deus, por essa conferência, pela equipe organizadora, por esses jovens que têm colocado tanto coração e paixão em promover esta oportunidade de crescimento. Que o Senhor continue abençoando o que vai acontecer aqui esses 3 dias, Pai. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, irmãos, obrigado mais uma vez. Fica de pé. Algumas músicas que a gente toca não tem como você ficar sentado, então por isso que eu peço. Vamos começar, vamos cantar, lembrar do quão grande é o nosso Deus, das coisas que Ele fez. À medida que a gente lembra de quem Ele é, a gente começa a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos também. À medida que aprendemos e cantamos das grandes obras que Deus fez, através da história, e também em nós, a gente acaba por conhecer, além de conhecer Ele, nós acabamos por nos conhecer um pouco mais também. Vamos cantar. No escuro caminho aqui, angústia e o sofrer ao meu lado, fraco estou. O Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado, me fazem quem sou. Deus vivo que nos encontra, Tua cruz nos faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa o banquete do amor, que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer, não. Verdade que nos faz sonhar, depender da Tua promessa, que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra, Tua cruz nos faz morrer, então viver. Vamos lá, João Pessoa. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa o banquete do amor, que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso, ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Vamos todo mundo junto? Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante,
na tua mesa o banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Olha lá! Vamos lá? Porque olhar dentre os mortos quem vivo está. Porque procurar no que já foi aquele que é. Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Porque olhar dentre os mortos quem vivo está. Porque procurar no que já foi aquele que é. Não há mais razão pra chorar.
que choras, ó mulher, conta o que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar, aqui não é o teu lugar. Onde estão os homens maus, prontos a te condenar? As pedras estão agora ao chão, não há mais ninguém aqui. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Vocês, Maria, sou eu o teu Senhor a te amar. Choras, ó mulher, a quem estás a procurar? Veja o túmulo vazio, ali não é o meu lugar. Pensas que esqueci de ti, vejo pranto em teu olhar. Pedra da morte removi, não há mais ninguém ali. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu Senhor a te amar. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu o teu Senhor. Somos todos Maria. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é
Senhor, sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poder ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poder ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim, já não há mais nada que a Ele não pertença, e tudo existe graça, cantemos sim. Tem uma música do nosso primeiro EP que se chama Isaías 53. E a gente conheceu uma amiga aqui que vai cantar com a gente essa música. Sobe aqui, por favor, Thaís. Tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia
sua aparência para o desejamos. O mais rejeitado rejeitado. Dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz. E a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A gente vai para a última música, e essa última música foi também a última que a gente lançou, a mais recente que a gente lançou. Eu não sei se alguém aqui já ouviu a música chamada Êxodo. É? Que legal. Esse nosso novo projeto se chama Homem Litúrgico. E o Homem Litúrgico é um disco que terá 12 faixas. Pode sentar um pouquinho? E cada uma das faixas acompanhará um período do calendário litúrgico comum. E a primeira delas que nós lançamos foi o período de Páscoa. Então a Êxodo conta esses dois momentos que são similares, né? A instituição da primeira Páscoa e a crucificação de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. E uma das coisas que nós sempre falamos é que Isaac faz uma pergunta emblemática para o seu pai. Pai, nós estamos subindo a montanha
e nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o machado, mas cadê o cordeiro? E parece-nos que essa pergunta é a pergunta que permeia todo o Antigo Testamento. Os profetas, aonde está o cordeiro? Os poetas, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Até que um homem vestido de pele de animal, erigido por Deus, no meio do deserto, se levanta e aponta para o moribundo de Nazaré, nascido na periferia do mundo, e diz: este é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Todo o Antigo Testamento é uma sombra de Jesus Cristo. Um dia, Deus também subiria uma montanha carregando seu Filho, a fim de sacrificá-lo por amor a nós. E Êxodo fala disso. Já ficaram muito sentados, vamos ficar em pé. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Vocês, grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Yeah. Enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas